Olá, hoje nós vamos falar sobre as ações de meio ambiente aqui no estado de Mato Grosso. Tem prazos, tem novidades, tem assuntos sobre fiscalização, balanço e tem também polêmica. A nossa entrevista é com a secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, Maureen Lazzaretti. Obrigada, secretária, por estar aqui novamente conosco. E a gente já quer iniciar com os temas mais factuais, que tem prazo, que tem data, para que as pessoas saibam. Um deles, a Piracema, né, está ainda em vigor essa proibição da pesca e vai até dia 3 de fevereiro, é isso, né? Como é que está sendo essa fiscalização? O que vocês já tiveram de resultados? Como é que foi aí todo esse processo e esse finalzinho? Bom, muito obrigada, é sempre uma alegria estar aqui. E partindo para a resposta, porque é isso que o nosso telespectador quer ouvir, a Piracema está ainda vigente até o dia 3 de fevereiro, então é proibida a pesca em todo o estado de Mato Grosso. Nós estamos realizando fiscalização contínua em todo o estado, com as estruturas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do Batalhão Ambiental, todas as diretorias regionais, a Polícia Ambiental de todo o estado de Mato Grosso. E a penalidade para quem exercer a pesca ilegal é bastante penosa. Varia de R$1.000 a R$100.000 e mais R$20 por quilo de pescado. O estado de Mato Grosso já apreendeu 8 embarcações, foram mais de 46 redes e diversos infratores conduzidos e autuados pelos nossos fiscais. Então, não compensa realmente para a sociedade se conscientizar que a pesca é proibida, não apenas por questões legais, mas porque é o período de reprodução dos peixes. Então, o exercício dessa pesca nesse período é considerado como uma pesca predatória e, por isso, a penalidade, inclusive, é aumentada. No comércio, né, como é que é feita a fiscalização? Eles têm que declarar um estoque, né, para esse tempo. Exatamente. A Secretaria já fiscalizou mais de 80% dos empreendimentos que possuem estoque. Foram mais de 100 empreendimentos fiscalizados e a todo momento nós continuamos atentos para o respeito de todas as regras em relação à manutenção de estoque que esteja de acordo com as regras estaduais devidamente declarado e por nós conferidos. Bom, foi divulgado pela SEMA, né, pelo governo, o combate aos crimes ambientais, recursos de 180 milhões que foram utilizados, né, nesse trabalho, e multas aplicadas de 5,2 bilhões entre 2019 e 2022. O valor é muito maior, né? Como é que está sendo essa questão de recebimento dessas multas? Quais são as outras sanções que as pessoas sofrem, os responsáveis por crimes ambientais? Como é que está esse processo aí, esse trabalho? Antes de falar exatamente do valor das multas arrecadadas ou do procedimento, eu preciso fazer 2 observações. Quando nós iniciamos a gestão em 2019, nós tínhamos 2 desafios. Tá? O primeiro deles, conseguir autuar as pessoas antes de prescrever o poder de autuar, certo? Porque nós tínhamos uma média de pouco mais de 300 autos de infração lavrados por ano e uma quantidade muito maior de alertas de desmatamento. Então, nós tínhamos desmates que não eram autuados por ano. Nós aumentamos em mais de 600% a capacidade de resposta. Então, passamos, inclusive no ano de 2021, chegamos a lavrar 5.000 autos de infração. O Estado corrigiu esse rumo. Hoje não prescreve mais a autuação do Estado de Mato Grosso, porque nós conseguimos fazer a lavratura do auto de infração antes de que essa prescrição ocorra. E o segundo desafio era efetivamente finalizar o julgamento dos processos de auto de infração antes que eles prescrevam. E para isso nós recebemos 14.000 processos, muitos deles com mais de 10 anos de tramitação, e ao longo desses 4 anos nós fizemos um trabalho de eliminação de passivos. Estamos julgando hoje processos dos últimos 3 anos e o objetivo, uma das metas para os próximos 4 anos, é fazer esse julgamento no tempo de 1 ano. Muitas ações administrativas ao longo desses 4 anos foram implementadas, inclusive o novo sistema de responsabilização de autos de infração. Não apenas a autuação já é digital, como todo o processo de responsabilização passou a ser digital no final do ano de 2022, uma implementação do governo do estado. A arrecadação das multas ainda é muito pequena face ao valor que nós aplicamos, o valor global, né? É óbvio que ela precisa ser confirmada, muitas delas são reduzidas e existe a possibilidade, que é o que o estado de Mato Grosso acredita que possa ser uma solução não apenas para arrecadação de multa, mas principalmente para a regularização dos passivos, que é a conciliação. Então, hoje, quando nós autuamos, o infrator ele tem
maquinários, bens apreendidos utilizados na prática da infração. Além de ter esses bens apreendidos, ele recebe a multa, ela fica vinculada ao seu CPF, e se estivermos falando de desmate ilegal, ele recebe um embargo, que é publicizado e que impede qualquer tipo de contratação naquela área, e hoje existem embargos econômicos, inclusive, em relação a áreas embargadas. Dentro deste cenário, a conciliação hoje tem sido responsável por aproximadamente metade do que nós arrecadamos. Nós arrecadamos no ano de 2022 pouco mais de 30 milhões de reais dos processos que foram finalizados, e 32 milhões nós tivemos de arrecadação de conciliações, ou seja, daqueles que procuraram o órgão ambiental para corrigir a infração e também efetuaram o pagamento da multa. Mas veja que quando a gente faz a conciliação, eu não estou só recebendo a multa, eu estou também corrigindo a infração e eliminando a necessidade de uma ação civil pública, de uma ação judicial ou de outra medida para obrigar a reparar. Então, hoje o Estado foca muito fortemente na solução mais rápida do processo. Nós vamos ter, acho que esses números de forma mais expressiva, Lindsay, ao final de 2023, porque eu tenho essa engrenagem funcionando com maior tempo. Nosso objetivo para 2023, todo ano, é eliminar os processos antigos, trabalhar apenas no sistema e já implementar de forma mais eficiente a própria conciliação, tudo dentro do sistema digital. Uhum. Bom, essas multas, esse valor que é arrecadado, ou, né, que se consegue receber via conciliação, esse valor ele é investido dentro de projetos, dentro da área mesmo do meio ambiente. Para onde vai esse dinheiro? Integralmente revertidos para o meio ambiente. O que é pago é revertido para o Fundo Estadual de Meio Ambiente, então é o pagamento voluntário, e aquilo que é efetivado através de termos de conciliação ou se aplica diretamente em projetos, sempre com o fundo ambiental, ou também são depósitos feitos no Fundo Estadual de Meio Ambiente. De qualquer forma, eles são integralmente revertidos para a agenda ambiental. Um dos crimes, né, ambientais que são mais divulgados aí, que está sempre se atualizando dados em relação ao desmatamento, né? Houve uma redução aí divulgada do desmatamento de cerca de 14%, né? E houve também um alerta aí por parte, né, do Instituto Centro-Vida de que está um pouco aquém daquilo que seria a meta para 2030, né, que é aí o Acordo de Paris. Dentro dessas informações que eles divulgaram, 78% teriam sido sem autorização, né? E, inclusive, a maior parte imóveis que são cadastrados no CAR. Como avançar nessa fiscalização? O que a senhora acha que precisa ser melhorado para que esse desmatamento seja realmente uma meta a ser cumprida, esse aumento, né, essa redução, no caso, seja mais eficiente? O que para essa próxima gestão seria necessário ser feito? São os dois pilares que eles orientaram a gestão dos últimos 4 anos. Evidentemente que a gente tem um pouco de prejuízo por 2 anos de pandemia, em que você tem um comprometimento das ações e dessa possibilidade de integração mais direta com a população. Existiram também informações equivocadas que levavam as pessoas à ilegalidade. O Estado avançou muito na legalização, a gente diverge um pouco em relação a números do que é lícito e ilícito, né? O Estado de Mato Grosso tem um percentual, um aumento de 600% na legalidade, mas obviamente que ainda está muito aquém da nossa meta para 2030, que é a ilegalidade zero. Os 13% de redução, eles não separam o lícito do ilícito, né? Então, acredito que se nós tivéssemos que separar o lícito do ilícito, essa redução seria um pouco maior. Ainda assim, da mesma forma, não é aquilo que está dentro do planejamento do governo do Estado. Nós continuaremos concentrando esforços no combate à ilegalidade, fechando o cerco mesmo para o desmatamento ilegal, tanto que a nossa projeção de investimentos é de 15% a mais do que já tínhamos investido em anos anteriores e que, inclusive, são os investimentos maiores ao longo das últimas décadas. E, além disso, também fortalecemos a regularização dos imóveis rurais e um eficiente licenciamento ambiental para aquelas pessoas que podem fazer desmatamento com autorização, façam dentro de um prazo razoável. Muitos alegam que não fazem o desmatamento com autorização porque o órgão ambiental tem um tempo muito grande para a resposta.
Então, nós estamos trabalhando na melhoria do SINCAR, do tempo de resposta para validação do cadastro, e o licenciamento hoje ambiental já tem um prazo de 90 dias. Com todas essas estratégias, nós imaginamos trazer as pessoas para a legalidade, isso já promove uma redução de desmatamento ilegal, e fechando o cerco, vamos dizer assim, contra aqueles que promovem desmatamento ilegal, nós acreditamos que vamos reduzir esse número. Esperamos que exista um reforço do governo federal dentro das áreas públicas da União. Bom, mudando um pouco de assunto, até porque a gente, né, factualizando ainda quem está nos acompanhando, que é atendido aí, está no cadastro do Cisflora, tem novidade aí, né? Vocês estão lançando o Cisflora 2.0. Quem precisa se cadastrar ou se recadastrar? Bom, é muito importante, o Cisflora 2.0, ele traz uma melhoria significativa do controle do transporte e comércio de produtos florestais, ele implementa a cadeia de custódia e a rastreabilidade da madeira. Então, ele é importantíssimo para melhorar, inclusive, esses indicadores que nós estamos falando do desmatamento ilegal. Quem precisa promover ações junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente? Todas aquelas pessoas físicas e jurídicas que possuem o cadastro do CCCEMA, o cadastro no Cisflora 1.0, que é o sistema que está operante. Imediatamente, a partir de agora, a primeira ação dessas pessoas, físicas ou jurídicas, é fazer o cadastro no Siga Pessoas. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente disponibiliza um módulo de cadastro de pessoas físicas e jurídicas. Qualquer entrada nos sistemas da Secretaria hoje exige que ele tenha o cadastro nesse cadastro único de pessoas. Primeiro passo, então, para todos aqueles que possuem CCCEMA, façam o cadastro no SIGA. A partir do dia 1º de fevereiro, o Cisflora 2.0 estará aberto para o cadastramento inicial dessas pessoas físicas ou jurídicas dentro do Cisflora. Então, após fazer o cadastro no Siga Pessoas, a partir de 1º de fevereiro haverá um cadastramento dentro do Cisflora 2.0 e a partir de 1º de março, o sistema que vai operar para o comércio e transporte de produto florestal em Mato Grosso é o Cisflora 2.0, então até 1º de março, todos aqueles que utilizam o Cisflora 1.0 precisam cumprir essas etapas de cadastramento para continuarem operando seus empreendimentos, senão eles vão ter uma interrupção até se regularizarem. As demais informações estarão fornecidas no site da Secretaria, nos comunicados, mas é importante que todos promovam inicialmente o cadastro no SIGA. Isso, acho que até para reiterar e deixar bem claro, mesmo que a pessoa já tenha, já faça uso, ela tem que fazer, é como um recadastramento, né? No SIGA, isso. Exatamente. Todos que hoje já têm o CCCEMA ativo funcionando, eles vão precisar se recadastrar no novo sistema que é o Cisflora 2.0. Para isso, 2 ações serão necessárias. O cadastro no SIGA de pessoas, para quem não tiver, e depois o cadastro no Cisflora 2.0. Ficou alerta aí, gente. Uma outra questão também, foi noticiado, né, os empreendimentos de baixo impacto que estão tendo aí uma licença ambiental analisada em 2 dias. O que seriam esses empreendimentos de baixo impacto? Como isso está funcionando hoje? Bom, essa talvez tenha sido uma das etapas de maior sucesso dentro de todas aquelas que nós implementamos na Secretaria, dentro da missão dada pelo governador Mauro Mendes de desburocratizar e compatibilizar o licenciamento com o risco e o potencial poluidor. Nós fizemos todo um processo de inovação dentro da Secretaria, a LAC, é a licença por adesão e compromisso totalmente digital, e o pressuposto dela é realmente atender o pequeno empreendedor. Assim entendido, são 106 atividades que estão contempladas dentro do processo de licenciamento simplificado atendido pela LAC, e essas 106 atividades têm um porte máximo. Então, se nós estivermos falando de uma ponte, é uma ponte até 30 metros. Se estivermos falando de uma avicultura, é uma pequena avicultura, é um pequeno confinamento, e assim com todas as outras atividades, uma pequena indústria, um armazém. Todas essas atividades estão relacionadas no decreto que trata e regulamenta a lei de taxas, então ele trouxe, a gente chama de tipologias, essas 106 tipologias, que podem ser licenciadas por meio da LAC, assim como as demais tipologias, os portes dos empreendimentos que devem seguir ou o licenciamento simplificado, que é a LAS, ou então o licenciamento convencional, que é o trifásico, mais conhecido por todos, que tem a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação.
Qual é a inovação trazida? Além de ele ser totalmente digital, ter um custo que reduziu em média 85% o valor da taxa, ele é transparente, de fácil acesso para os órgãos de controle, a LAC também inverteu a lógica do tempo médio de análise, uma reclamação contínua e antiga de todos aqueles que queriam empreender, principalmente o pequeno, que não tinha condição de ficar esperando e pagar um custo tão alto para um licenciamento ambiental. Quando nós recebemos em 2019 a secretaria, para essas mesmas 106 atividades, o tempo médio era 230 dias. Nossa, é isso que eu ia perguntar. Como era? Exatamente. Em dezembro de 2018, o tempo era de 230 dias, porque todos esses licenciamentos eram trifásicos. E a média do tempo do empreendedor, 60, 90 dias. Hoje nós temos um tempo médio de SEMA para fazer a conferência de atendimento aos requisitos de 2 dias e o tempo do empreendedor 8 dias. Então estamos falando que para essas 106 atividades, o tempo total de licenças gira em torno de 10 dias. É uma diferença brutal para a realidade que nós tínhamos antigamente. Mas não apenas isso, isso ganha o meio ambiente, nós regularizamos os pequenos empreendedores, podemos trazê-los para a legalidade e assim também desafogamos o órgão ambiental, que concentra a sua energia e o seu esforço humano naqueles empreendimentos que efetivamente têm um potencial poluidor mais significativo e precisam de maior atenção, com um licenciamento com rigor maior dentro das suas fases para implementação. Falando nessa questão de legalizar, então, esses empreendimentos, a LAC, ela atende os novos e quem já tem, precisa também ser feita uma renovação, ele é abrangido agora por essa nova norma? Quem tinha uma licença vigente, mas hoje se enquadra como LAC, ao fazer a sua renovação, já vai fazendo licenciamento simplificado. Então, vamos imaginar aqui um armazém que antigamente tinha uma licença de operação, ele não vai mais fazer uma renovação daquela licença de operação, ele vai fazer uma licença por adesão e compromisso. Então, ele também será beneficiado no momento da renovação. A validade das licenças continuam, quem tinha à época, ele só precisa fazer adequação no momento da renovação. Uma outra questão também, que aí abrange os municípios do estado, né? A SEMA lançou aí um novo sistema, né? O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Digital. Em Cuiabá, nós tivemos aí no final do ano uma discussão muito grande na Câmara para aprovação da taxa de lixo, justamente para atender o marco legal do saneamento, né? O novo marco, muita gente não entendendo muito bem, né? A obrigatoriedade, a necessidade ou não. Mas, enfim, como é que está essa questão junto à SEMA? Esse plano de gerenciamento para os municípios, ele tem também uma obrigatoriedade, tem prazos? Como é que está a instalação aí de todo esse sistema? A gente separa essas tratativas, vamos dizer assim, em duas, né? Primeiro, todo município precisa fazer a disposição adequada dos seus resíduos sólidos, né? E dentro desta disposição adequada, ele apresenta para o órgão ambiental o seu plano de gerenciamento de resíduos. E o que a SEMA disponibilizou é um sistema digital para a apresentação desse plano, para a apresentação dos relatórios, para a prestação de contas, facilitando assim a tarefa dos órgãos e dos empreendimentos que precisam prestar contas, mas também gerando um mecanismo para o órgão ambiental para melhorar a gestão, o conhecimento de dados e o acompanhamento de indicadores da eficiência e do atendimento das metas dispostas pelo marco legal e também pelo Plano Estadual de Resíduos Sólidos, que foi aprovado no ano de final de 2021, implementado agora no ano de 2022. O objetivo do Estado é efetivamente fazer com que 100% do seu resíduo esteja corretamente disposto. Hoje, os nossos dados são de que aproximadamente 50%, 70 municípios do estado de Mato Grosso são atendidos por aterro sanitário, ou seja, promovem disposição adequada dos resíduos sólidos. Mas nós temos aí mais de 71 municípios que precisam se adequar. Dentro do marco regulatório, a estratégia de cobrança é para financiar essas regularizações, porque nem sempre isso é possível de imediato, mas quem ganha com isso é a própria população, porque a disposição inadequada de resíduos, além de trazer risco à saúde pública, ela gera um passivo para o município, desvaloriza quem está ao redor dessas áreas. Todo mundo que conhece um lixão sabe que é um local insalubre, que ninguém consegue ficar perto e, além de tudo, traz uma série de prejuízos ao meio ambiente e à saúde humana. Uhum.
Bom, os municípios, é porque o marco em si ele tem prazos conforme o número de habitantes, né, para os municípios cumprirem, para ter aí o acesso ao sistema de plano de gerenciamento. O município precisa, tem algum custo para o município? Como é que eles devem fazer para buscar esse sistema junto à SEMA? Quem quiser já se adiantar, estiver dentro dessa previsão aí. Nenhum custo será feito aos municípios. O que ele precisa é efetivamente promover a sua regularização. Ele precisa iniciar o processo de regularização, apresentar alternativas de solução e o órgão ambiental está sempre à disposição para apoiar, para apresentar as estratégias que foram incluídas dentro do plano estadual, porque um estudo muito intenso foi feito das possibilidades de solução para as mais diversas realidades do estado de Mato Grosso, por regiões, atendendo às especificidades, a dificuldade de logística, a quantidade da população e a própria quantidade de resíduo que é gerado. Então, estamos à disposição para apoiar, assim como temos uma parceria com a Associação dos Municípios, que também tem a função de apoiar e subsidiar os municípios do estado em soluções para essa agenda. Bom, falando agora também de uma outra questão que está sendo bastante polemizada aí nos meios de comunicação sobre a PEC 12, né, de 2022, que o Estado levou aí essa mensagem no final do ano para a Assembleia Legislativa, alterando o dispositivo do artigo 263, né, da Constituição Estadual, para regularizar a criação as unidades de conservação, né? A gente recebeu aqui o presidente do Formad, né, o Herman Oliveira, junto com o Observatório do Meio Ambiente, eles levaram ali um documento para a Assembleia apontando o que eles chamam de 10 ilegalidades dentro dessa proposta e a preocupação mais apontada por ele. Primeiro, para eles, ela é inconstitucional, até o deputado Lúcio pediu vista, né, na votação também apontando uma inconstitucionalidade possível. A preocupação em relação a vincular a regularização, né, ou a criação de novas unidades, vincular a regularização fundiária e o prazo de 10 anos. Né? Eu queria que, na verdade, a senhora explicasse um pouco, falasse um pouco para quem nos assiste, né, qual é a proposição, qual a intenção do governo ao levar essa proposta. Eles reclamam bastante que não houve um debate com a sociedade, que faltam estudos. Né? Como é que está sendo o acompanhamento da SEMA em relação a essa polêmica, digamos, secretário? Bom, a proposta nasceu da própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente, uma proposta do governo do Estado, e que visa, na verdade, corrigir, vamos dizer assim, 30 anos de ineficiência e ineficácia do Estado de Mato Grosso na regularização das unidades de conservação. E esse não é um tema desconhecido da sociedade nem da própria Assembleia Legislativa, que já teve, inclusive, diversas reclamações da sociedade pelo cenário que se encontra o Estado de Mato Grosso. A matemática é simples. O Estado de Mato Grosso tem 28 unidades de conservações estaduais de proteção integral. Porque esse é o bojo da PEC, só aquelas unidades de conservação que são de domínio público, ou seja, elas exigem que o Estado faça desapropriação, indenize as pessoas que foram, vamos dizer assim, atingidas pela constituição da unidade de conservação e, com isso, a partir disso, possa implementar efetivamente a unidade de conservação. Então, nós temos 30 anos de déficit, porque 97% das unidades de conservação de proteção integral criadas no Estado não foram regularizadas, não tiveram nenhuma previsão orçamentária ou estratégia de regularização nos últimos 30 anos. Este é o cenário. E um governador cria uma unidade de conservação e transfere para o outro corrigir, e para o outro, e para o outro. E como chegamos ao ano de 2022? Com 97% das unidades de conservação irregulares, né, no que diz respeito à sua regularização fundiária. Esse é o estudo da nossa coordenadoria de unidades de conservação. O valor atual para se fazer uma indenização, num estudo da própria Assembleia e do plano de manejo, focado único e exclusivo em uma delas, aquela que gerou uma comoção social, um embate no judiciário, que é a Serra de Ricardo Franco, Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, seria de 12 bilhões de reais. Então, nós temos que ser realistas quando falamos em qual a efetiva estratégia para a proteção de recursos naturais. Não há menor divergência em entender que unidades de conservação e proteção de recursos naturais é uma estratégia do governo do Estado, assim como é da sociedade. Mas o mecanismo para se fazer isso, ele tem que ser responsável.
E o cenário hoje não é esse. Então, dizer que a legislação antiga previa 2 anos para regularizar é ótimo. Qual é a viabilidade de se fazer essa regularização em 2 anos? Passaram-se 30 e ninguém fez. Então, quando nós estabelecemos um prazo legal, se é para só estabelecer um prazo legal para não ser cumprido, podemos colocar 2 anos. Como vai ser cumprido? O Estado tem recursos para investir nesta agenda, com tantas outras agendas que são também prioritárias. Não estou desmerecendo a prioridade do meio ambiente, ao contrário, eu defendo com unhas e dentes, tanto defendemos que o Estado de Mato Grosso é o único Estado brasileiro que efetivamente agiu para implementar o mecanismo do Código Florestal chamado compensação ambiental para regularizar a unidade de conservação. O único Estado, nem o Serviço Florestal Brasileiro e nenhum outro Estado agiu, promoveu qualquer ação para desenvolvimento de um mecanismo para fazer compensação. Nós já estamos em desenvolvimento do módulo do SINCAR para fazer essa compensação de forma real. Tá? Efetivamente cobrar de quem tem déficit de reserva legal, que ele adquira uma propriedade numa unidade de conservação estadual e com isso doe ao Estado e a gente faz regularização. Então, o Estado não está só prevendo que não iremos criar novas sem ter a regularização. Ele está criando mecanismos de promover esta regularização focado, mas nós não vamos fazer isso em 2 anos. Não é possível cumprir essa tarefa em 2 anos como nunca foi na legislação anterior. Por isso, a proposta foi apresentada. Quanto à ilegalidade, nós fizemos análise por parte da Procuradoria, aspectos legais vão ser também avaliados pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, o debate é feito na Casa de Leis, a Assembleia Legislativa já sabia do assunto e vem cobrando o Estado em relação a qual a estratégia para regularizar unidades de conservação. Agora, vamos falar para a sociedade, para o cidadão matogrossense, para nós enquanto cidadãos. Todos nós concordamos que eu tenho que proteger recursos naturais, é verdade. Mas o cidadão ele vai aceitar que o poder público crie unidades de conservação, afete propriedades privadas, sem que ele tenha uma estratégia para indenizar? A Constituição diz que para eu desapropriar eu tenho que ter prévia indenização. Será que é isso que a sociedade espera? Eu acredito que não, porque eu sou uma cidadã. Independente de estar no cargo de secretária de meio ambiente, eu entendo que o poder público tem responsabilidade com o cidadão. As áreas que são privadas, que foram tituladas pelo Estado, foram vendidas. Então, eu não posso ir lá afetá-la e não fazer a justa indenização. É nesses termos. Como fazer isso? Queremos discutir o prazo? Vamos discutir o prazo. Isso está lá para ser amplamente debatido. Mas não se pode tapar o sol com a peneira e dizer que o Estado está criando uma alternativa para dificultar. Não, a dificuldade foi posta quando se criaram 28 unidades de conservação sem ter estratégia para regularizar. Hoje nós precisamos corrigir o rumo deste cenário e tornar essas 28 unidades de conservação efetivamente uma unidade de conservação, que ela proteja o recurso natural. Mas, além disso, eu acho que é importante fazer um outro alerta. Eu sempre ouço que é necessário criar unidades de conservação, que é obrigatório criar unidades de conservação, sobre uma ótica de que a única forma de eu proteger recurso natural é criando uma unidade de conservação. Não é esse o sistema brasileiro. O sistema brasileiro tem um código florestal que prevê áreas de preservação permanente e reserva legal com a mesma função. Então, eu não tenho só essa estratégia. Eu vou cumprir os compromissos de manter, de preservar 62%, 60% do território, também com reservas legais e com áreas de preservação permanente. E os proprietários particulares, os produtores do Estado têm uma responsabilidade dividida com o poder público. Porque eu também não posso criar uma quantidade enorme de unidades de conservação e quem vai custear a manutenção, a proteção desses recursos naturais. Então, nesta matriz, a visão do governo do Estado de Mato Grosso é que aquilo que for implementado, ele precisa ser implementado no rigor da lei e chegar a atingir todas as funções para as quais elas foram pensadas. E não é a realidade que nós vimos no Estado no longo dos 20 anos. Agora, vamos fazer um debate qualitativo, porque eu entendo que nesses 30 anos a Constituição não foi cumprida. Dentro dessas ilegalidades já reconhecidas, apontadas, algum cronograma, alguma forma de que, olha, podemos iniciar por aqui, né? Já existe esse estudo e esse apontamento para
para ter concretamente, né, como vão ser regularizadas essas unidades já existentes? Temos isso, inclusive consta na própria PEC, porque nós colocamos as estratégias do governo do estado para fazer essa regularização. A maior delas é o próprio Código Florestal, porque ele criou esse mecanismo com uma das funções de fazer a regularização fundiária das unidades de conservação pendentes de regularização fundiária no país, não só em Mato Grosso. Mas, como eu disse, é o único estado que efetivamente colocou em prática aquilo que estabeleceu o Código Florestal. Acredito que muitos estados vão acabar pedindo para utilizar o nosso módulo, que nós chamamos módulo do Sistema Mato-Grossense de CAR, para compensação ambiental. Então, a estratégia do Estado já está posta. O módulo será entregue em julho, faz parte do termo de compromisso ambiental do Estado de Mato Grosso com o Ministério Público. O Ministério Público acompanha o desenvolvimento deste módulo e a nossa expectativa é que o módulo implementado, cumpridos os prazos, nos próximos de 5 a 10 anos, nós tenhamos essa regularização total. Tudo funcionando, não serão necessários 10 anos. Né, para que nós tenhamos essa regularização feita. Por isso os critérios são 80% delas regularizadas, ok. Mas para criar uma nova, eu também tenho que ter estratégia. E com a evolução de validação do CAR, nós também vamos ter um balanço do passivo e do que eu tenho de ativo desses 97% de área que ainda não estão regularizadas no Estado. Bom, essa PEC ela deve entrar novamente em votação em começo de fevereiro, né, já com alguns parlamentares recém-eleitos, né? Então, na verdade, é acompanhar, né? Tem expectativa que seja votado, a senhora acredita que já nesse início de trabalho? O processo eleitoral, perdão, o processo de aprovação desta PEC, ele pode ter diversas modificações ao longo do tempo. O debate ele precisa ser feito. A própria Assembleia tem muitos dados em relação ao tema. Eu acredito que em prol da sociedade deva ser feito o debate. Os novos deputados devem se inteirar daqueles dados que já constam do processo, como aqueles que a própria Assembleia tem dos trabalhos anteriores, e o governo do Estado está à disposição para contribuir com a melhor solução para o Estado de Mato Grosso. A gente está estendendo um pouco mais, gente. As pautas com a cena são muito grandes, muito complexas, muito variadas, né? Então, eu queria deixar à vontade, secretária, para esse encerramento. A gente teria ainda como falar da central, se você quiser falar rapidamente, central de logística reversa, né? Que nós temos aí a primeira central de eletrônicos, o Estado aí cumprindo a norma da BNT para neutralização de carbono. E se tiver mais alguma questão que a senhora queira trazer aí para a gente encerrar, porque a gente sabe que né, a gente está estendendo um pouco, mas é necessário. Né? Não, sem dúvida, nós temos uma série de novidades para o próximo ano. Acho que vamos precisar fazer várias reuniões como essa, porque além da central que foi recentemente inaugurada, nós devemos publicar na próxima semana o decreto de logística reversa do Estado de Mato Grosso. Então, será também uma nova agenda que vai ser implementada com maior rigor, maior escala no Estado de Mato Grosso, faz parte da estratégia de disposição adequada, reuso, reutilização e valorização, na verdade, do que a gente chama de lixo, né, dos resíduos, mas que a população acaba conhecendo como lixo. Tudo isso pensando em transformar a agenda ambiental no Estado de Mato Grosso em algo que traga renda, justiça social para a população. Eu só faço um alerta mais uma vez para todos. Aqueles que gostam de fazer pescaria no fim de semana, esperem o dia 3 de fevereiro e não esqueçam que para fazer pesca no estado precisa de carteirinha de pescador. Está à disposição no site da Secretaria. E para maiores informações, possam acessar o 0800, a ouvidoria e todos os canais de comunicação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que nós teremos prazer em atendê-los. Ok, muito obrigada novamente. Obrigada. Então, nós conversamos com a secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, Maureen Lazzaretti. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e no site RD News. Curta e compartilhe. Até a próxima.